Nesta aula, vamos estudar as estruturas JavaScript para tratamento de exceções. Exceções é um outro nome utilizado para definir erros. Então, essas estruturas, throw, try catch, finally, elas são utilizadas para identificar e tratar erros em um script JavaScript. Até agora, nós viemos construindo scripts sem erros, mas, eventualmente, nós podemos construir um script como esse aqui embaixo, que mesmo com poucas linhas, apresenta um erro, logo na primeira linha. Será que você consegue identificar o erro? Enquanto você pensa no erro, eu gostaria de apresentar para vocês o objeto error da linguagem JavaScript. O objeto error, ele traz informações sobre um erro que acabou de ocorrer. E dentro desse objeto, nós temos aqui duas propriedades e um método. A propriedade message, ela traz os detalhes do erro. Então, por exemplo, se nós estamos utilizando uma referência a uma variável indefinida, ele pode trazer uma mensagem, por exemplo, x ainda não está definido, é uma variável indefinida. O atributo name traz para a gente o tipo de erro. E o método toString traz para a gente o tipo de erro mais a mensagem, separada aí por um sinal de 2 pontos. E quais são os tipos de erro que eu vou encontrar aqui nessa propriedade name? Os tipos de erro são esses aqui embaixo relacionados. Nós temos o erro eval error, que indica um erro utilizando o método eval. Esse método eval permite que você possa executar uma linha JavaScript aqui no formato de string. Então, você poderia, por exemplo, aqui dentro, executar uma linha JavaScript para esse método executar esse script que está dentro de uma string. Tá? Eu não falei desse método por enquanto, até porque não é um método muito utilizado. Nós temos aí erros do tipo range error, que indica um número, indica que o script encontrou um número que extrapola os limites numéricos permitidos pela linguagem. Nós temos aqui o reference error, que indica exatamente a utilização de uma referência, ou seja, a utilização de uma variável que não foi definida. Então, se nós estamos referenciando um valor que não está definido, a linguagem JavaScript vai encontrar um reference error. Nós temos aqui os erros de sintaxe da linguagem, quando nós escrevemos uma instrução de maneira errada, eu tenho um erro de sintaxe. Nós temos aqui os type errors, que indicam a utilização de um operando diferente do operando esperado. E nós temos aqui os URI errors, que indica o uso inadequado de funções que trabalham com URI. Tá bom? Então, vamos voltar aqui no nosso exercício. Eu vou remover aqui esse título, Vamos deixar só o script. Quem identificou aonde está o erro, parabéns. Quem não, vamos descobrir aqui agora. Então, quando eu executo aqui esse nosso script na nossa página, percebam que ele não está apresentando essa mensagem de alerta. Por quê? Em algum momento aqui nessas duas linhas anteriores, um erro aconteceu e ele parou de executar o script. Então, aqui no Firefox, dentro do Firebug, nós temos a possibilidade de ver o erro acontecendo. Aqui em console, nós podemos habilitar aqui, a exibição de erros JavaScript, a exibição de avisos JavaScript. E quando eu rodo aqui novamente, ele vai mostrar para a gente o erro que está acontecendo. Então, nessa linha var x igual a, ele encontrou o seguinte erro.
A is not defined, ou seja, essa variável A que nós estamos utilizando não está definida. Isso aqui é exatamente aquela propriedade message. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a estudar essas estruturas de tratamento de exceção JavaScript. Vamos começar aqui com a estrutura try-catch. Try significa tente, né? Então, vamos tentar executar este código e, se você encontrar algum problema, pegue o problema, ou seja, catch, né? Catch, ele vai recuperar o erro. E aí eu vou passar aqui um nome para que o script atribua o erro que ele encontrou a esse nome. Eu posso colocar erro, né? Posso colocar só é um nome que ele vai utilizar para atribuir o erro, caso ele encontre, a esse nome. Tá? E aqui dentro, eu vou disparar uma mensagem de alerta, mostrando aí para vocês aqueles atributos, né, do objeto erro. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o nome e a mensagem. Então, vamos pegar aqui o name e vamos dar um tracinho aqui e procurar aqui a mensagem. Mas a mensagem de quem? Do nosso objeto erro que está sendo acessado através dessa variável aqui é. Então, vamos ver o resultado. Então, ele encontrou um reference error e a mensagem que ele trouxe é essa daqui, A is not defined. Nós temos também aquele outro método, toString, que retorna para a gente tanto o nome como a mensagem, separados aqui pelo sinal de 2 pontos. A outra estrutura que nós temos, que ela não é obrigatória, é a estrutura finally. Essa estrutura finally, ela é executada ocorrendo ou não um erro. Então, se eu quiser executar alguma instrução, algum script, caso ocorra ou não um erro, né, eu poderia utilizar essa estrutura finally aqui. Tá? Agora, vamos olhar um pouquinho melhor como é que a gente poderia utilizar ainda mais esses recursos de exceção. Eu tenho aqui uma outra palavra reservada, que é throw, aonde eu poderia estar identificando um erro previamente e lançando esse erro para ser capturado em outro lugar. Por exemplo, aqui na estrutura catch. Vamos, por exemplo, fazer um script que informe aqui um número. A gente vai pedir para o usuário informar um número. Vamos utilizar aqui um método prompt do objeto window, né? Informe um número maior que 10. E aqui embaixo nós vamos verificar se o número informado foi realmente maior do que 10. Se x for menor do que 10, eu quero lançar uma exceção. Se não, eu vou apresentar o número x. Então, como é que eu lanço uma exceção aqui? Com essa palavra-chave throw. Throw pode lançar tanto um objeto error, como qualquer outro objeto, qualquer outro elemento, inclusive uma string. Número menor que 10. Né? Então, se por um acaso ele encontrar um erro, ele vai lançar essa exceção e a minha estrutura catch vai recuperar essa exceção e vai imprimir aqui a mensagem de erro que ele encontrou. Então, vamos ver aqui isso aqui funcionando.
informe um número maior que 10, vamos informar um número 6, ou 7 aqui. O número é menor do que 10. Então, ele lançou essa exceção, que foi recuperada por essa estrutura cat, que deu um alert no número. Agora, se nós informarmos um número maior do que 10, ele só apresenta o número. Não se preocupem se vocês não estiverem familiarizados aí com essas estruturas de controle de exceção, tá? Em aulas posteriores, a gente vai ainda analisar melhor como tratar erros em JavaScript. Por último, nós temos aqui a palavra-chave if, que se destina a criar um escopo para um determinado bloco de código. Por exemplo, vamos criar aqui um objeto com vários níveis de informação. Vamos voltar ao nosso Nissan. E vamos criar aqui, né, um carro Nissan, né, um modelo 350Z. E vamos criar aqui potência. E dentro de potência, né, vamos criar aqui um outro objeto. Eu vou colocar aqui cavalos de potência. 350 cavalos de potência. E velocidade. 320 km por hora. Então, nós criamos aqui um objeto, né? E como é que eu poderia fazer para apresentar aqui quantos cavalos de potência o carro tem? Então, eu poderia fazer dessa maneira. Poderia informar aqui com um alerta, né? Carro, ponto, potência, ponto, cavalos. Vamos ver aqui o resultado. De novo, temos que fazer do jeito certo aqui os nossos objetos, né? Na aula de objetos, vocês vão aprender direitinho como fazer objeto, viu, pessoal? Então, tá aqui. Nós conseguimos recuperar o valor de quantos cavalos de potência o carro tem. Agora, se a gente quisesse alterar o escopo para poder recuperar de uma maneira mais fácil aqui essas informações, né, de cavalos de potência e velocidade, a gente poderia utilizar essa palavra-chave if. Então, poderia, com o if, né, falar que eu quero criar um escopo diferente aqui para carro, potência. Então, eu quero acessar carro, potência. Perfeito. E com essa estrutura, eu poderia acessar aqui diretamente, né, cada uma daquelas variáveis ali que nós temos ali dentro. Então, eu poderia acessar aqui direto cavalos e potência e velocidade, sem ter que informar todo aquele caminho novamente. Então, tá aí, 350, 320 km por hora. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que nós vimos aqui as estruturas de controle de exceção e a palavra-chave, o if, para a criação de um novo contexto. Até a próxima aula, pessoal!